Amém? Amém. Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel capítulo 1, a partir do verso 1. Mas eu queria você deixasse a sua Bíblia aberta, prestasse atenção um pouco antes de nós lermos o texto. Estamos iniciando hoje uma série chamada Fé na Babilônia. Queremos fazer uma exposição inicial do capítulo 1 ao capítulo 6 de Daniel. Possivelmente nesses meses de fevereiro e março, vamos até o capítulo 4, e aí damos mais uma ministração em outra série, e depois talvez voltamos para terminar o capítulo até o capítulo 6, 3, 4, 5 e 6 em outro momento. Por que fé na Babilônia? Eu queria justificar porque algumas pessoas podem não estar compreendendo esse termo. Estava lendo e estudando sobre esse assunto e 3 perguntas suscitam na minha mente, seriam essas: quem somos? A quem apontamos? E o que fazemos? Quem somos como uma igreja do Senhor? Quem somos como filhos de Deus? A fé. A quem com essa carga de crentes, filhos de Deus, estamos apontando? E com esta responsabilidade de ser igreja, o que é que nós estamos fazendo? Onde nós estamos situados? Se olharmos para o mundo geográfico dentro de um país latino, dentro de um país chamado Brasil, situado no Nordeste, em João Pessoa, no bairro do Valentim. O que é que nós aqui, como uma parte da família de Deus, estamos fazendo? A quem nós estamos apontando? E o que nós estamos influenciando nesta localidade? Essas perguntas suscitam, porque quando nós olhamos para o nosso mundo, como diz alguns sociólogos, estamos vivendo em um período em que as coisas estão muito diferentes. Se olharmos para 30 anos atrás, apenas mais ou menos 30, 40 anos atrás, você escutava dos filhos a obediência dos filhos para os pais, o respeito dos mais novos para os mais velhos, isso independente de serem crentes ou não. Vocês, eu acredito que os mais velhos aqui, ouviam e diziam para os seus pais: benção, benção mãe, benção pai, benção avô, benção avó. Hoje você escuta isso? Provavelmente não. Se você, há 40 anos atrás, ouvisse alguma coisa falar sobre divórcio, isso era não compreendido. Não era aceitado pela sociedade. Hoje, os casamentos já entram com a prerrogativa de uma possibilidade de divórcio. Aquilo que era o trágico, inaceitável, se tornou comum. Se você olhar um pouco para trás e pensar em aborto, isso era algo que ninguém queria falar. Hoje, com o feminismo, as mulheres dizem assim: o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Somos influenciados por uma mídia, somos influenciados por um mundo globalizado, somos influenciados por uma língua e por uma cultura. Nossos filhos hoje estão sendo catequizados desde o começo pela língua inglesa que domina o mundo todo, por uma cultura que determina como devemos viver, como devemos pensar. Acabamos então entrando em um mundo que hoje os sociólogos chamam de pós-moderno, um mundo de
desilusão, e a característica é muitas pessoas depressivas, desiludidas com a vida e com aquilo que gostariam de ter e não têm. Um mundo extremamente consumista, onde as pessoas têm alguma coisa agora já pensando no posterior, porque as coisas estão se atualizando, eu quero sempre o melhor. Um mundo onde a verdade não é mais absoluta, a sua verdade é uma, e contanto a minha pode ser totalmente outra, e eu posso aceitar a sua. Se eu não quiser aceitar a sua, por mim tudo bem. Há uma pluralidade de verdades, e tudo isso afeta o cristianismo, porque a Bíblia deixa de ser a verdade única. Há muitas verdades, e agora eu posso viver qualquer uma delas. Há muitas igrejas, então eu posso literalmente estar pulando de igreja para igreja. As pessoas estão olhando para tudo como querem, porque eu sou agora cliente, eu faço como eu quero. Se eu não me sinto bem, eu saio. Se não tem aquilo que eu gosto, eu não fico. Eu não tenho mais a responsabilidade de apontar para as coisas e nem de dar satisfação a seu ninguém. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo, onde a idolatria está reinando aí, onde o Deus, a partir de si próprio, e outros são colocados. O que é que tudo isso que eu falei agora tem a ver com o Babilônia? Se nós olharmos um pouquinho para a Bíblia, nós vamos perceber, em Gênesis capítulo 10 e capítulo 11, o surgimento de Babilônia. Nimrod, o neto de Noé, ele é lançado na Bíblia como um homem que se destaca com liderança entre os povos. Só que ele é totalmente contrário, ele é averso a Deus, ao ponto de levar as pessoas a construir a Torre de Babel. O surgimento então da Babilônia, na terra de Siná, onde nós vamos ler daqui a pouco essa expressão dessa cidade de Siná. Ali, irmãos, Babel é a personificação de tudo contrário a Deus. Então Deus naquele momento se utiliza com o seu juízo, naquele movimento ali, onde havia uma língua, então ele transforma várias línguas ali, para que haja confusão e aquele intento do coração humano, contrário a Deus, pecaminoso, seja destruído, defraudado. Contanto, Babilônia ela começa então a surgir como algo, ou como uma personificação contrária a Deus. E um dia, como foi profetizado, ela seria alguém que iria perseguir e dominar a própria terra, o próprio povo de Deus. O interessante é que Babilônia começa em Gênesis, mas ela só vai deixar de existir em Apocalipse. Em Apocalipse, na revelação futura, que ela deixa de existir. Portanto, eu quero afirmar que por mais que você esteja vivendo em João Pessoa e morando no bairro do Valentina, ou talvez em outro bairro aqui próximo, você está vivendo em Babilônia. Mas o que é que tudo isso tem a ver com o texto que nós vamos ler hoje? Eu queria voltar um pouquinho. Quando você lê o chamado de Abraão, Deus chamou Abraão para ser bênção para todas as nações. Isso é prefigurado na pessoa de Abraão, chamando ele, uma família, um povo, se tornando uma nação. José, descendente de Abraão, ele se torna literalmente uma bênção para as nações. Quando ele, na terra do Egito, interpreta a visão dada, um sonho dado a Faraó, e ele começa a juntar alimentos, e ele começa então a abençoar a várias nações. O seu povo então é chamado para a terra do Egito e permanece lá por um bom tempo como convidados, mas passam-se os anos, eles se tornam escravos. Deus então levanta Moisés para haver um resgate do seu povo, tirando eles da terra do Egito, tornando eles agora uma nação fortificada com a lei dada.
nesse período, surge então o tabernáculo, o sistema sacrificial, tudo que aponta para o Cristo que foi já dito lá no início, em Gênesis capítulo 3. É interessante pensar que esse período, eles no deserto, agora sob a liderança de Josué, vão então para a terra de Canaã, a terra prometida a Abraão. Nessa ação, eles encontram outros povos lá, eles guerreiam com esses povos, conquistam a terra, dividem a terra em 12, as 12 tribos, os 12 filhos de Davi, de Jacó, de maneira que agora, com a morte de Josué, inicia-se um período muito difícil na vida do povo de Deus. O período em que, sem liderança, o povo começa a viver como quer. Começa a viver muitos pecados. O livro de Juízes declara todo esse período que é mais ou menos um período de 400 anos, 350 a 400 anos. Esse povo distante de Deus vive a sua vida, peca, e em momentos oportunos Deus levanta juízes, homens e uma mulher propriamente dito, para que pudesse levar o povo a um arrependimento e uma reflexão. Com o último juiz, chamado Samuel, Deus então suscita o reinado. A monarquia surge com 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Um período de 120 anos onde se prosperou, houve paz, houve abundância. Mas Salomão, no final do seu período, toma atitudes erradas, constrói templos para a idolatria, e por causa do pecado de Salomão, o reino seria dividido. Então assume o seu filho Roboão, e com Roboão é dividido o reino em 2 lados, o reino do norte e o reino do sul. Esses 2 reinos, o reino do norte, chamado Israel, com 10 tribos, várias dinastias, vários reis, e nenhum sequer serviu a Deus. O reino do sul, o reino de Judá, dando continuidade à dinastia de Davi, onde todos os reis foram descendentes de Davi. A maioria deles serviram a Deus, alguns não serviram, como esse que nós vamos ler, o rei Jeoaquim, não Joaquim daqui. É interessante pensar que no ano 722 a.C., o reino que tinha mais pessoas é subjugado, é levado cativo, perde-se sua identidade como povo de Deus e desaparece. Mas o reino do sul, ele persevera mais 100 anos, e perseverando mais 100 anos, ele agora é subjugado por Babilônia. Uma coisa que foi profetizada antes, porque o povo nesse período, mais uma vez, estava indo em decadência ao Senhor, por causa do pecado deles. Deus os entrega nas mãos dos ímpios. E eu queria convidar você nesse momento a ler o texto de Daniel, capítulo 1, que retrata exatamente esse período em que Deus entrega Judá nas mãos de Babilônia, na pessoa de Nabucodonosor, que durante 23 anos sitia aquela cidade. Na primeira vez que ele sitia aquela cidade, ele leva consigo jovens. Na última vez que está registrado em Reis, capítulo 24, capítulo 25, fala claramente com a destruição dos muros de Jerusalém e do templo de Jerusalém. Mas eu convido você nesse momento a ler comigo Daniel, capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a assediou. O Senhor lhe entregou nas mãos Jeoaquim,
rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Esse texto, lido até agora, demonstra claramente a situação no tempo em que nós acabamos de montar um cenário para nós. Nabucodonosor, ele era um homem muito esperto, talvez um gênio na arte da guerra. Ele estava dominando agora toda aquela ação. Mas o interessante é que esse texto nos deixa revelado algo. Diz assim o versículo 2: o Senhor lhe entregou nas mãos do rei. Por mais que Nabucodonosor seja um homem muito astuto e esperto, essa ação é controlada por Deus e é o próprio Deus que permite que isso aconteça. Uma coisa me chama a atenção aqui, irmãos, já para olhar para esse texto e apontar para nossas vidas hoje, é dizer que Deus continua no controle da história. Por mais em que fatos terríveis como este, onde a invasão, a destruição e um povo ser derrotado, o povo de Deus, ainda assim demonstra para nós que mesmo em situações de calamidade, Deus continua no controle da história. Talvez eu e você, por muitas vezes, temos olhado para a história, temos olhado para as nossas próprias vidas e para situações tão terríveis em que nós passamos, e passa então pela nossa mente a possibilidade de que Deus não está no controle, ou por que isso acontece conosco. Uma coisa, quando nós lemos a história e percebemos à luz das Escrituras, é que esse texto não fala, mas está implícito em outros textos. O amor que o povo tinha e a confiança que o povo tinha ao templo, e o pecado cometido por idolatria a outros deuses, provocaram a disciplina de Deus na vida destes homens. Deus permite um período agora de 70 anos para que esse povo se arrependa do seu pecado. Um outro fator revela que o povo tinha total confiança no templo. É engraçado você ler quando o povo tinha essa adoração e essa percepção, porque eles tinham em mente que se o templo fosse ameaçado, Deus iria se levantar como se levantou em outros momentos, iria dar vitória a eles. Mas é interessante pensar que agora, nesse momento, é o próprio Deus que permite que o seu povo seja dizimado, levado em cativo e seja disciplinado. Isso tudo acontece por causa do pecado, por causa da idolatria, por decisões tomadas erradas. E isso não isenta as nossas vidas de também passarmos por momentos de dificuldades, de sermos também disciplinados por Deus, de passarmos por momentos difíceis. A teologia mal pregada por aí vai dizer para mim e para você que nós não podemos sofrer. Eu não posso olhar para esse texto e dizer que crente não pode sofrer. Crente pode ser disciplinado sim. Por mais que nos nossos dias o mundo nos influencie de que nós não devemos pensar dessa forma, mas o texto nos mostra que Deus está no controle da nossa vida, da nossa história, e Ele pode cuidar. E ainda assim, às vezes, a disciplina e o deserto da nossa vida significa o amor do Pai cuidando de nós. E eu e você precisamos entender isso, por mais difícil que seja. Preste atenção comigo. O povo que confiava nesse Deus e queria fazer essa ação sobrenatural, livrando, como fez em momentos passados, agora permite que eles sejam sitiados, vassalos, governados agora por outro
rei, e que alguns dos jovens sejam levados como cativo para servir a outro rei. Esse povo é levado para uma terra estranha. Esse povo agora é levado para um local onde não é Jerusalém. Há uma dicotomia aqui: Jerusalém e Babilônia. Jerusalém, a terra de Deus; Babilônia, a terra de outro Deus, de outros deuses. Eu queria que você lesse a partir do verso 3 do livro. Verso 4 diz assim, verdade 3: Disse o rei a Aspenates, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Eu queria chamar sua atenção para algo que acontece nos nossos dias. Imagine se você recebesse a proposta de receber um curso de 3 anos, um curso universitário, em que você iria aprender a língua estrangeira, a cultura, de graça, ganhar moradia e alimentação. Não era qualquer alimentação, era a alimentação de primeiro. E que no fim do curso você teria um trabalho garantido no governo federal daquele lugar. Se isso acontecesse hoje nos nossos dias, haveria uma fila enorme dizendo assim: eu quero. Essa proposta agora dada pelo rei da Babilônia é exatamente uma situação totalmente contrária do rei do Egito, o faraó, que fez o povo de escravo. Eu disse, Nabucodonosor não era qualquer um, ele era um cara esperto. Ele queria fazer com que aqueles jovens amassem, conhecessem e trabalhassem para ele em terra estranha. É uma oportunidade única. Talvez você gostaria que seu filho fosse, mas há aqui algo bem sutil, onde o próprio Nabucodonosor está fazendo com que eles sejam instrumentos naquele lugar. O que me chama a atenção na leitura desse texto é que essa técnica inicial é feita com a primeira turma que é levada para a Babilônia. A segunda e a terceira já não é dessa forma. A terceira exclusivamente é exatamente a morte e a destruição do templo e dos muros de Jerusalém. Mas com essa primeira turma, ele trata de uma maneira diferente para conquistar ideologicamente, culturalmente e tirar deles a cultura, tirar deles a identidade. Que identidade e cultura é essa? A identidade e a cultura de Deus. Eles falavam hebraico e vão agora falar a língua dos caldeus. É possivelmente nesse momento que surge o aramaico, língua que posteriormente no Novo Testamento vai ser falada. Quando se aprende uma língua, uma cultura e uma mudança de nomes, como vamos ler agora, isso tira dessas pessoas a sua identidade. Babilônia faz com que nós percamos a nossa identidade e a identidade de Deus. Quem somos, a quem apontamos e o que fazemos com a nossa identidade. Quem você é diante da cultura imposta a você.
A quem você serve nessa cultura que hoje nos influencia a viver como nós queremos? Preste atenção. Várias pessoas foram tiradas de Jerusalém. Vários jovens, vários homens. Daniel possivelmente tem uma idade de 12 a 14 anos nesse período. Mas se você prestar atenção, estes jovens decidiram andar com a cultura e contra a cultura. Eu queria chamar sua atenção porque nós hoje somos fruto de um evangelho que nos faz olhar para a cultura negativamente. Nós olhamos para o mundo e dizemos assim: é do diabo. Tudo. Olhamos para tudo que a cultura imposta para nós e dizemos assim: é do diabo. Nós vamos evangelizar as pessoas e dizemos assim: olha, Jesus te ama, e se você não quiser ele, você vai para o inferno. Essa é a verdade nossa absoluta, mas não é a dele. Talvez a resposta dele seja que vai para o inferno. Nós chegamos para as pessoas e desrespeitamos as pessoas em sua forma lógica, intelectual e cultural. Nós não conversamos com as pessoas, nós não dialogamos com os nossos vizinhos, com os nossos chefes, com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós, pelo contrário, chegamos e fomos ensinados a dizer assim: se afaste de todos os seus amigos que não são crentes. Se afaste da sua família que não é evangélica. Você agora tem que viver em um gueto em que só você e esse povo podem estar juntos. E quem quiser entrar aqui vai ter que viver conforme as nossas regras. Nós chegamos no trabalho e dizemos: eu sou crente. Nós impomos para as pessoas aquilo que cremos. Nós não vivemos o que cremos e demonstramos o que cremos. Preste atenção no que acontece com Daniel. Daniel não pode impor nada. Ele está na Babilônia, em uma terra idólatra, totalmente diferente da sua terra cristã, evangélica, povo de Deus. Agora ele está na Babilônia, e na Babilônia ele não pode. Ele não pode dizer assim: olha, eu sou filho de Deus Altíssimo, faça porque eu estou mandando. Eu não quero. Como agir? Como fazer? Como realizar a vida de Deus em um ambiente hostil a Deus? Isso, irmãos, é o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas que estão lá fora são pessoas hostis a Deus, que ao mesmo tempo percebem um transcendental. São pessoas pós-cristãs, não acreditam mais nesse cristianismo que eu e você estamos pregando, mas acreditam em possíveis milagres, usam coisas que mostram uma possível transcendência espiritual e que estão de olho na minha e na sua vida, querendo ver o Deus que você fala, mas ver com suas práticas, não com suas imposições, não com a forma chata que por muitas vezes nós operamos e falamos com as pessoas. Como fazer? Daniel nos direciona em algumas decisões. Preste atenção, leia comigo a partir do verso 5. Determinou-lhes o rei a ação diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos,
ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs por outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, a Azarias, o de Abednego. Preste atenção, só um detalhe. Os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias são nomes que declaram a Deus, falam de glórias a Deus, mas a identidade deles foram trocadas. Você não vai mais se chamar filho de Deus, você vai se chamar o filho do outro Deus. Cada nome dado a eles é um nome que se refere a um Deus dos caldeus. Preste atenção, em nenhum momento do texto Daniel se impõe com relação a isso. Ele aceita o estudo, ele diz, é para estudar com excelência. Quer me chamar de Beltesazar? Pode chamar, mas com medo da iguaria do rei. Vem comigo. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias e Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e os jovens que comam das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estava eles mais robustos do que todos os outros jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deles deviam beber, e lhes davam legumes. Esse texto revela então um diálogo entre Daniel. Esse texto revela então um diálogo entre Daniel e o responsável pela comida. Se você prestar atenção, o texto revela para nós que ele pede, ele conversa, ele faz, experimenta, ele se coloca à prova. Daniel não chega com a autoridade e diz assim: eu não vou comer porque eu sou filho de Deus, essas coisas são contaminadas e isso não pertence. Mas ele tem um cuidado de dizer assim: nós não queremos. Você pode trocar, faça uma experiência, 10 dias. Irmãos, o que estes jovens devem ter orado durante 10 dias para que as suas aparências não fossem ruins? Mas sabe o que é que determina aqui? É que eles
andam com a cultura, mas em um momento eles são contra a cultura. Daniel, ele diz: eu estou disposto, é para estudar, vou ser o melhor. Quer trocar meu nome? Isso não vai influenciar a minha identidade. Mas com medo da iguaria do rei, não. Então ele dialoga. Ele cria uma linha de resistência. Ele cria uma linha onde ele diz: aqui eu não posso ultrapassar. Que linha é essa no teu trabalho que você vê outros crentes ultrapassando? Que linha é essa que por muitas vezes nós sabemos que o sinal vermelho está dizendo para? O Espírito Santo nos relata, nos mostra, não faça, e nós de pronto ultrapassamos. Qual é a linha na tua família que você sabe que não deve ultrapassar e você ultrapassa? Quando falamos, irmãos, com os vizinhos, quando estamos no trabalho, no ambiente em que pessoas não crentes estão lá, e é essa linha que determina a tua identidade. É essa linha que determina quem você é. Esse aqui eu não posso. Você e eu somos jogados em meio aos lobos. Isso é o que Jesus vai dizer lá em Mateus: ovelha que é lançada em meio a lobos. Nós, irmãos, filhos de Deus, estamos em um ambiente hostil para nós. Mas qual é a linha em que eu possa dizer, eu posso caminhar com a cultura? E qual é a linha em que eu diz assim, não posso ultrapassar? Há muitos que estão perdidos porque ultrapassaram o limite da pornografia, que ultrapassaram o limite da sua sexualidade sadia com sua namorada, com o seu namorado, não esperaram o casamento. Qual o limite do casamento em que o homem ou a mulher já traiu? Qual é o limite no teu trabalho em que o teu chefe pede para você fazer uma coisa que você sabe que não deve fazer, mas você faz porque está com medo de perder o trabalho? Não sabe dialogar? Não sabe conversar? Ou você não crê que quem sustenta todas as coisas é Deus? Se você confia como os homens confiavam no templo, o templo caiu, os muros foram derrubados e o teu trabalho pode ser perdido. Porque a tua confiança não deve estar no trabalho, a tua confiança tem que estar no Deus que supre todas as coisas. Nós não podemos, irmãos, ultrapassar os limites. Deus determinou identidade para nós. E neste mundo hostil, eu e você somos filhos de Deus. E não podemos, de hipótese nenhuma, viver conforme os padrões do mundo. Mas devemos, em alguns momentos, caminhar com eles. Porque somos lançados no meio deles. Em nenhum momento da Bíblia, Deus nos ensina a estarmos em guetos fechados. Mas foi isso que nós estamos, é isso que nós estamos fazendo. Viver aqui, irmãos, como luz em meio às luzes é muito fácil. Mas ser luz na escuridão lá fora é difícil, porque você vai brilhar sozinho. Daniel interpretou e viveu, mesmo tentando mudar a sua identidade, mudar o seu nome. Ele está em uma terra estranha, ele não tem voz, mas ele diz: eu posso orar e Deus vai mudar o quadro.
Daniel não se coloca diante de Deus e diz: Deus, esse limite aqui eu não posso ultrapassar. E o próprio texto, como nós vemos, diz: Deus teve misericórdia de Daniel e seus amigos. Sabe o que me chama a atenção, irmãos, nesse texto? Entre a cultura e contra a cultura, é que somente os 4 de todos que foram levados de Jerusalém, todos que foram ensinados na cultura de Deus, todos que conheciam a língua de Deus, todos que deveriam viver estas coisas que Daniel vai viver nesse livro, todos estes foram reduzidos a 4. E eles criaram uma linha de resistência e dialogaram com a cultura. Onde é que você pode dialogar? Seu medo, sua confiança não deve ser em perder, mas sim no Deus que segura, que controla e que faz todas as coisas. Mas uma outra coisa me chama a atenção para nós terminarmos esse texto. O verso 17 vai dizer assim: olha, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Opa, eles foram fiéis a Deus e Deus os presenteia. Nossa, como é lindo saber, irmãos, que Deus cuida dos seus filhos. Irmãos, quanto mais nós somos fiéis a Deus, Deus nos presenteia. Mas tem um detalhe: todo presente, todo dom de Deus, toda boa dádiva de Deus para nós é também uma exigência no futuro. E nós vamos perceber que isso aqui foi dado a Daniel, e no futuro Deus disse assim: ei, você lembra que eu dei? Mas preste atenção. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei de 3 anos, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença do rei, Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assumir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei de Síria. Preste atenção. Eles criaram uma resistência, andaram com a cultura, disseram não à cultura, foram fiéis a Deus e Deus os presenteou. Mas tem um detalhe: eles foram excelentes. Sabe qual é um dos grandes problemas? Nós não queremos ser excelentes. Excelente no trabalho. Daniel tinha 3 anos, irmãos, para estudar. Deus o abençoou, mas eu tenho certeza absoluta que esses 4 se esmeraram até o tutano para serem os melhores. Eu e você precisamos ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor do seu trabalho. Eu e você precisamos ser o melhor naquilo que Deus tem nos dado, com excelência e sabendo os limites que não podemos ultrapassar. Deus nos chamou para sermos, irmãos, excelentes. O problema, irmão, é que muitas vezes nós não queremos ser excelentes.
Sabe quem tem sido os excelentes? Os filhos das trevas. Mas eu e você temos um Deus que nos presenteia. Seja fiel e Deus vai te presentear com excelência. Você tem um segredo. Você tem um segredo de Deus Todo-Poderoso, que quando você ora, Ele abre as portas que os outros não têm. Se você está estudando, aproveite para ser o melhor. E se você está trabalhando, seja o mais excelente. Porque as pessoas vão ouvir os melhores. Não queira ser medíocre. E não é para se destacar, é para a glória de Deus. Alguns olharam para mim e disseram assim: rapaz, tu vai estudar, tu vai gastar dinheiro com passagem aérea, tu vai lá do outro lado. Eu quero o melhor. Eu quero ser excelente. Se Deus me chamou para pastorear, eu quero dar a Deus aquilo que Ele me chamou para ser de forma excelente. Se eu tenho que me esmerar, eu vou me esmerar. Se é para me levantar de 4 horas da madrugada para ler, estudar, para pregar, eu vou fazer. O que é que eu e você temos feito para sermos os melhores? Por fim, eu volto para o texto de Jeremias, para nós terminarmos. Capítulo 29. O texto que nós lemos no começo. A palavra de Deus para aqueles que estavam exilados. Deus diz assim a partir do verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados: habitai, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposa, gerai filhos e filhas, tomai esposa dos vossos filhos e das vossas filhas, e a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos aí, e não te vos diminuais. Procurai a paz da cidade. Procurai a paz da cidade para onde vos desertei, e orai por ela, o Senhor, porque na tua paz vós tereis paz. Esse texto, irmãos, diz como aqueles que estavam exilados deveriam agir. Vocês estão em uma cultura diferente, então se multipliquem, construam suas casas, habitem nelas. Deus está dizendo para o povo que está na terra de Babilônia: abençoe a cidade, ore por ela. Preste atenção, eles eram vassalos, mas Deus está dizendo assim: vocês vão ser bênçãos, porque a paz de vocês vai ser a paz deles. O que é que eu e você temos feito na Babilônia? Eu quero convidar você a amar esta cidade. Quero convidar você a orar por esta cidade, de maneira especial por este lugar. Eu quero convidar você a perceber a cultura deste lugar. Onde é que eu e você podemos estar ativos? E quais são as linhas que eu e você não podemos ultrapassar? Onde é no teu trabalho? Ame o teu trabalho, ore pelo teu trabalho. Deus quer abençoar o teu trabalho através da tua vida.
Mas quais são as linhas que você não pode ultrapassar? Eu e você estamos vivendo em Babilônia. Eu quero convidar você a viver como Daniel viveu, sendo homem de Deus em uma terra hostil às verdades de Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos.